Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje os meus convidados são Dr. Ivan Agostinho, que me deu a honra de estar pela primeira vez com a gente no programa. Muito obrigada. Mano, cadeira cativa. Dr. Rossini, que já é cadeira cativa também, né? E a delegada Raquel, que pela primeira vez está com a gente também no Linha de Final de Semana, né? Primeira vez. Por que a gente está com essa mesa de peso? Então vamos entender quem são as pessoas que estão hoje aqui nessa mesa, gente. Dr. Ivan Agostinho é o subprocurador-geral de Justiça Criminal aqui do estado de São Paulo. Muito obrigada de verdade por ter aceito o convite. À disposição. Mano, diretor do Livres e também aqui da Casa Jovem Pan, né, Mano? Exatamente. Dr. Rossini, diretor da graduação em Direito da Uninove. Isso. Né? E também já foi procurador de Justiça. Muito também bom. Fui aluno do Ivan. Foi, não. Os colegas de Olha, ele era colega da minha, ele era da mesma turma. Doutor Rossini está dizendo isso, gente, porque eu fui aluna do doutor Ivan. Tudo que eu sei de penal ou não sei é graças ao doutor Ivan. O que não sabe não é graças a E doutora Raquel, né, que é delegada e também está agora como diretora da Associação dos Delegados do Brasil. Exatamente. Né? Então, é uma mesa super de peso, porque hoje nós vamos passar boa parte do programa falando do caso do acidente da Porsche, que aconteceu na madrugada do dia 31 de março aqui em São Paulo. No segundo bloco, a gente vai se dedicar a falar da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas não vou nem perder tempo, já vou passar então aqui para a pauta. Vamos lá. Dia 31 de março, durante a madrugada, o rapaz chamado Fernando Sastre de Andrade Filho, digo rapaz porque ele só tem 24 anos, colidiu sua Porsche 911 Carrera GTS contra o carro do motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana. Orlando, gente, morreu ali mesmo, na hora do acidente. Fernando Sastre foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga. O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. O estudante de engenharia só compareceu à delegacia na segunda-feira, já que na hora deixou o local do acidente com a mãe dizendo que ia para o hospital, mas não foi. Bom, até o momento, o que se sabe sobre o caso é que durante o depoimento do Fernando na Polícia Civil, feito mais de 36 horas depois da colisão, ele relatou que estava um pouco acima da velocidade que era permitida para o local, de 50 km por hora. E ainda negou estar embriagado. Vale destacar que o laudo pericial indica que Fernando dirigia a 114,8, 115 km por hora. E o que as testemunhas relatam é que teria ultrapassado a velocidade média antes mesmo de perder o controle do carro, tá? Gente, vale lembrar também que nesse acidente ficou gravemente ferido, inclusive perdeu o baço e teve que voltar agora para o hospital, o colega do Fernando, de nome, me ajudem aí, Mel, me socorre no ponto aí o nome do amigo do Fernando, que também é estudante de medicina, estava naquela noite com a namorada, Fernando também estava com a namorada, eram dois casais, eles saíram para jantar. Marcos Vinícius Machado Rocha. Machado Rocha. Eles saíram para jantar, Marcos Vinícius e Fernando com as suas namoradas, e aí depois do jantar foram para uma casa de pôquer. Parece que Fernando e Marcos Vinícius jogaram até por volta das 2 da manhã e saíram de lá, foi quando aconteceu o acidente. Marcos Vinícius estava na Porsche junto com Fernando Sastre e foi o que... O Fernando Sastre não aconteceu nada com ele, né? Mas com o colega, sim, ele se feriu gravemente, como eu acabei de dizer, e perdeu o baço. E a gente teve aí a morte de um pai de família, um senhor...
que perdeu aí a sua vida e deixando os filhos inclusive 2 meninos e uma menina, salvo engano. E a gente lamenta muito pelo ocorrido, porque era um senhor que estava trabalhando, estava na velocidade permitida para a via. E aí hoje a ideia é a gente dissecar um pouquinho esse caso e falar um pouquinho dele passo a passo, né? Primeiro, eu acho que a grande questão que ficou aí durante a semana foi que nós tivemos 3 pedidos de prisão para decretação da prisão preventiva do Fernando, né? Justamente pela questão aí da comoção pública, dele teoricamente ter fugido do local com a mãe, que a gente já discutiu e vai falar um pouco disso aqui, que ele não fugiu, na verdade, e a gente vai explicar por quê. E outras coisas mais, talvez fraude processual, enfim. Mas a gente teve aí uma 4ª tentativa que, enfim, o Fernando foi, então, encarcerado. Só que a grande dúvida, inclusive para quem é do meio de direito, mas não milita na área criminal, é o seguinte: como é que pode, uma vez que ele pagou uma fiança no total de R$500 mil, logo depois ele ser preso? Porque na cabeça das pessoas, a fiança substitui justamente a prisão, né? Você paga uma fiança para não ser privado aí da sua liberdade. Então, se ele pagou a fiança de R$500 mil, por que ele foi preso? E aí eu vou já passar a bola aqui para o Dr. Rossini, que é professor de Direito, assim como o Dr. Ivan, e ele vai explicar isso para a gente. Elaine, muito obrigada pela nova oportunidade, não é? Quero cumprimentar a delegada Raquel Galinatti, o Ivan Agostinho, mano. De fato é qualificada essa bancada. Vamos lá. Com relação ao fato criminoso, é de extrema gravidade. Nós temos no nosso ordenamento jurídico dois dolos, 2 formas de entender a conduta dolosa, que é um querer. O dolo direto, eu quero, de fato, e vou até o fim da minha conduta, mas tem um dolo que ele não é direto, mas ele é eventual. A gente tem a teoria do assentimento, ou seja, a pessoa tem consciência de que pode vir a praticar aquilo, ou seja, diante de condições, no caso, foi essa denúncia, vários elementos que fizeram com que a promotoria entendesse e os jurados lá na frente vão ter que analisar, né, a questão de o acusado já ter sido punido anteriormente por suspensão de habilitação, estar alcoolizado, carro de enorme potência, a questão de ter sido alertado para não dirigir naquelas circunstâncias, de ter bebido, ou seja, tudo demonstra que ele assentiu, ou seja, que ele assumiu o risco de produzir o resultado. Não posso falar um palavrão aqui, mas a gente explica para o aluno, é o dane-se. Ou seja, ele aperta o botão do dane-se e fala, olha, isso não espero que aconteça, mas pode vir a acontecer, como de fato aconteceu. Então nós estamos Vou jogar na sorte. Exato, é o dane-se, para não falar um palavrão. Uhum. Sabe? Então, assim, é diferente do crime culposo, que a pessoa não espera que aquilo aconteça. Tá? No dolo eventual, a pessoa está muito perceptível que aquilo pode acontecer. E aí, então a denúncia está muito bem feita, tem a denúncia de homicídio qualificado com relação à morte do motorista, a denúncia é qualificada, duplamente qualificada, não é, pelo perigo comum e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De fato, estava dirigindo ali sem... acho que ele nem percebeu que morreu, não é? E também do colega dele, que foi ao carro para que ele não cometesse esse tipo de coisa. O colega de balada, vamos dizer assim, que perdeu o baço. E, então, o crime contra esse é a lesão corporal grave, porque ele perdeu um órgão. Pois bem, a questão que se coloca, e você coloca muito bem, é a prisão, não é? A Polícia Civil pediu por 3 vezes o decreto, representou pelo decreto da prisão preventiva. Na primeira delas, a promotoria não concordou com a prisão preventiva e sugeriu a substituição dessa prisão preventiva, por cautelares, por medidas alternativas à prisão preventiva, conforme a própria legislação permite.
Foram 8 condições. 8, ou seja, houve o pagamento de R$500 mil a título de fiança, não deixar o país, recolhimento do passaporte e outras que nós podemos explicar aqui. Só que, depois disso, com a chegada de novas provas, tá? Como laudo, como eventual suspeita de influência da namorada do acusado, agora já réu, porque a denúncia foi recebida, a promotoria entendeu que havia novos elementos para preventiva. O juiz indeferiu sob o argumento de que a própria promotoria havia concordado com as alternativas à prisão preventiva e não concedeu, dizendo, inclusive, que ele tinha domicílio certo, que tinha, enfim, era em tese primário, porque não tem uma condenação transitada em julgado. Mas a promotoria diligente que entrou com recurso em sentido estrito, e como o recurso em sentido estrito no Brasil não tem efeito rápido, suspensivo, ela entrou com uma medida cautelar inominada, que hoje é permitida, e o Tribunal de Justiça, pela 6ª Câmara Criminal, se eu não me equivoco, ela decretou a preventiva. Essa me pergunta o que eu acho. Eu acho que, embora eu tenha sido promotor, como o doutor Ivan, por muitos anos, 30 anos, dessa vez eu vou me posicionar contra essa preventiva. Por quê? Porque tem uma série de fatores. Primeiro, presunção da inocência. Mas ele é culpado. A gente precisa do devido processo legal, esperar que o processo acabe. E mais, é um crime doloso contra a vida, quem julga é o jurado. Né? Não tem características de criminoso habitual, de ser um bandido, de colocar a ordem pública em perigo. E mais do que isso, né? As medidas alternativas a essa prisão preventiva, elas eram e são, a meu entender, suficientes para que ele não venha a cometer novo crime, dessa mesma natureza ou de outra natureza. Tá? Então, assim, diferentemente do que o desembargador, eu respeito muito, estou com o juiz da causa, que foi pela não prisão preventiva, pelo não decreto da prisão preventiva. Alguém quer pontuar alguma coisa da fala? Eu tenho uma dúvida, porque o doutor falou que ele não apresentaria condutas que previamente pudessem o colocar como um perigo à sociedade. Mas a gente soube que antes desse crime, ou desse eventual crime, né, o Fernando já tinha... Não, porque morreu, o cara morreu, né? O crime existe. Eventual condenação. O crime existiu. O crime existiu, não há dúvida. Então, antes desse crime, ele já havia tido a própria carteira de habilitação suspensa exatamente por excesso de multas, por excesso de velocidade. É pior. E ele tinha... É pior. Ele cometeu uma outra conduta com lesão corporal contra 2 motoqueiros. Ele estava ultrapassando pela direita e na via, fora da via de rolamento. Quando ele viu que o trânsito estava parado, ele jogou para a esquerda e pegou tanto as motos quanto os motoqueiros. A minha pergunta essa ficha de outros incidentes violentos no trânsito não seria capaz de qualificá-lo como um perigo à sociedade por estar solto? Eu continuo a achar que não, porque o perigo dele é dirigir carro. Não ter o carro, não ter acesso ao carro. E as medidas administrativas, elas existem para ser cumpridas. O problema é que ele não ter o carro é algo absolutamente impossível de se fiscalizar. Exato. Né? Concordo. O direito penal é dinâmico. Ele não é um negócio estanque no mundo. Em surgindo provas novas, qualquer medida não só pode, como deve ser decretada. E mais, a gente não deve... O equívoco não está na decretação da preventiva. Ao contrário do que pensa o colega Rossini. O equívoco está em ter negado a primeira vez. Mantê-lo solto é insistir no erro. Uhum. Então, eu digo o seguinte, começou errado, quem estava certo desde o primeiro momento foi a Polícia Civil, e depois consertamos o que estava errado. Isto foi uma reparação absolutamente devida e, assim, fundamento para a prisão preventiva. E o principal dele é a efetiva aplicação da lei penal. Vocês acham mesmo que um cara que dirige um Porsche vai ficar aqui aguardando, solto, tomar 12, 15, 14 anos de cadeia? Ele deu evidências de que ia adulterar processo.
Ele fugiu da hora. Ele não cometeu o crime de fuga. De fato, ele não cometeu o crime de fuga. O que não quer dizer que ele não tenha abandonado o sítio dos locais. Sim. Do local. Então, veja bem, me parece a mim que há sim elementos de sobra para prisão preventiva. Surgiram novos fatos, como o Rossini bem lembrou aqui, e a coisa foi caminhando para esse sentido. Ela virou, de fato, no primeiro momento, ok, do juiz não ter decretado, da promotoria não ter concordado, e é importante que se diga o seguinte, quando a gente fala promotoria, né, doutor Rossini, em termos genéricos, fica dando a impressão que foi a mesma promotora que mudou de ideia. Não. Lá foi uma promotoria, um promotor ou promotora, realmente eu não sei, e depois, para quem recebeu o inquérito como promotor natural para tocar a denúncia e tocar o processo, além das questões cautelares, foi a doutora que propôs a ação penal. Que, aliás, trabalhou brilhantemente. É uma jovem promotora brilhante. Sim, trabalhou. O tanto que essa cautelar, o que o Rossini lembrou muito bem, assim, o recurso em sentido estrito contra o indeferimento da prisão preventiva não tem efeito suspensivo. Ou seja, continua solto e assim vai. Você só consegue inverter isso através de uma cautelar. No meu tempo, há muitos anos atrás, era mandado de segurança, né, doutor Rossini? Tempo. Agora é uma cautelar inominada. Essa moça ganhou a cautelar inominada, que é uma coisa assim, absolutamente excepcional, raríssimo de Usando, conseguir. inclusive, o Código de Processo Civil, subsidiariamente. Exato. Sério? Não usou o Código de Processo Penal só. O Código de Para Processo Civil, justificar a cautelaridade. ela deu um caminho de interpretação muito interessante. Na realidade, eu concordo com o que foi falado até agora na mesa, brilhantemente, mas na realidade o erro ele veio ainda antes. Não existe a menor possibilidade de um acidente com morte, com um crime decorrente. Se for uma morte culposa, ali é um dolo eventual. Ele teve intenção, ele não teve nenhuma noção e cuidado com as consequências. Então, a gente fala que é um dolo eventual, como o doutor Rossini já anteriormente falou. Não existe na lei, no Código de Processo Penal, no Código Penal, a menor possibilidade dele ser ali autuado e liberado no local dos fatos. Haveria necessidade de perícia no local, de exame de corpo e delitos, IML. Ele deveria ser conduzido até a delegacia, ali para avaliação do delegado de polícia, para a sua prisão em flagrante. Então, o erro começou já no início da abordagem. Claro, a gente não vai colocar ali toda a culpa, se é que foi um erro muito grave. Claro que os policiais militares, que são os praças, os soldados que estão ali, eles recebem ordens superiores. É necessário, sim, verificar qual foi a ordem superior que determinou a soltura e a não condução deste indivíduo que matou o motorista do Uber, para que ele não fosse conduzido já em flagrante, com uma voz de prisão em flagrante, porque ele matou na direção de um veículo automotor. Ali poderia ser, de imediato, ser feito o teste de etilômetro, se ele tinha ingerido ou não o álcool, e todas as outras nuances que que são avaliadas pelo delegado de polícia. Se ele se recusa ao teste do etilômetro, do bafômetro, outros elementos podem sim convencer o delegado que ali é um crime de embriaguez ao volante com o evento causa-morte. Então, quando a gente fala da preventiva, que foi ali depois do inquérito policial, a conclusão foi remetida ao Ministério Público, o delegado de polícia ali, após o flagrante, então já foi prejudicado. Então, como o flagrante foi prejudicado, houve a representação por uma prisão preventiva, nem temporária mais, uma preventiva. Ali, a recusa por 3 vezes, eu acho que essa terceira vez, e brilhantemente com o parecer, né, do Ministério Público ali, do Judiciário, ali percebendo qual era a gravidade de uma pessoa que mata na direção de um veículo automotor, possivelmente embriagado, ela causaria para a sociedade. Então, eu acredito sim que a prisão preventiva ela veio para fazer um pouco de justiça do que dessa bagunça que aconteceu desde o início. Eu queria só emendar uma questão. Essa semana, por conta da questão aí do acidente com a Porsche, surgiu um caso de 2018,
né, do dono de uma Mercedes que mantém uma vida impune, segundo a matéria do UOL, né? O que aconteceu? Ele vinha com a Mercedes dele, viagem ao litoral, ali na Imigrantes, em 2018, né? E ele, em alta velocidade, a Mercedes bateu na traseira também de uma EcoSport, assim como esse bateu na traseira, e deixou o motorista paraplégico, né? A esposa faleceu e ficaram 2 filhos menores com o pai paraplégico. E ele segue impune, né? Segundo a matéria do UOL. Então, eu queria perguntar para vocês, trazer essa discussão para a mesa, de 2018 para 2024, o que a gente pode dizer, doutor Ivan, que melhorou na nossa legislação ou no nosso entendimento do judiciário para que pessoas com carros importados ou com condições de pagarem boas bancas de advogados não fiquem impunes diante de acidentes gravíssimos como esse, que matam pais de família, que deixam pessoas sequeladas, enfim. Queria ouvir um pouquinho o senhor. Alteração legislativa, Elaine, nesse período que você mencionou, não teve nenhuma de profunda, né? O que você descreveu aí é um mal mundial. Não é uma exclusividade brasileira. O poderio financeiro influencia a justiça, a decisão da justiça em todo lugar do mundo. Não é só aqui. Que você falou de bancas, de bons advogados e tal. Não, o bom advogado custa caro e ele é eficiente. E só custa caro porque é eficiente. Sim, verdade. Então, assim, eu acho que é um caminho muito complexo e muito injusto da gente analisar a questão. O que está mudando, e aí eu concordo com você, é a postura do judiciário frente a esses casos. Por quê? Porque ele está ficando recorrente. Você está falando do de 2018, eu, até ser afastado para a subprocuradoria, eu dava parecer em habeas corpus, que na verdade é o meu cargo, e eu peguei um caso no interior, em que um carro com uma família inteira dentro, fazendo a rotatória na estrada, o outro veio correndo, completamente embriagado, tanto que ele nem saiu do lugar, ele simplesmente dizimou a família. Nossa. Esse está preso e preso continuará. No habeas corpus, tanto eu dei o parecer pelo indeferimento da soltura, e o relator, à época, também manteve, aquele eu duvido, até porque numa cidade pequena, uma família inteira morrer com um acidente não é uma coisa fácil, né, de se digerir, né? Enfim, a da justiça dá a resposta eficaz naquele local. Então, assim, eu prefiro... Eu sei que o que chama a atenção da mídia é o dinheiro, é o Porsche, é a Mercedes. Esse caso que eu estou contando não saiu na mídia, talvez uma matéria no jornal local e olhe lá. Porque, de fato, eram carros modestos. Então, eu prefiro não me enveredar por esse caminho de achar que nós interpretamos o fato ou damos uma importância maior quando a gente tem uma pessoa endinheirada envolvida. Eu acho que não é justo com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Civil e menos ainda com a OAB. A OAB, os advogados também não trabalham nesse sentido. O que eu acho que este caso traz para a gente é uma informação muito importante de que a crítica que a gente sistematicamente sofre, Ministério Público, Polícia, tanto a civil quanto a militar, o Poder Judiciário, que a gente só prende pobre. Isso daí é um exemplo claro de que não é bem assim. Né? Não é bem assim, não. Não é assim que a coisa funciona. Tá. Você queria falar, Amanda? Eu acho que o que esses casos trazem à tona também é a nossa desigualdade diante da lei. É o fato de que nós não temos um padrão por parte do Estado brasileiro na forma como nós aplicamos a lei para casos semelhantes. Então, a lei que não foi alterada, a forma como nós interpretamos é muito insegura. É muito elástica, né? Para um pode, para outro não pode, não tem E aí é claro que o doutor Ivan falou que em todo lugar do mundo o dinheiro exerce algum tipo de influência, é fato. Mas também é fato de que algumas das iniciativas internacionais que medem a qualidade do império da lei, né, a qualidade da segurança jurídica, mostram que o Brasil tem um desempenho sofrível. O World Justice Project, por exemplo, que avalia o desempenho de 142 países, coloca o Brasil na posição 83ª, ou seja, nós estamos na metade dos países com o pior sistema de justiça do mundo, segundo
essa avaliação que é respeitada. E, ao mesmo tempo, precisamos colocar na balança da avaliação o fato de que, em proporção do PIB, nós pagamos muito. Nós temos um dos judiciários mais caros no mundo e um desempenho de igualdade diante da lei sofrível. Então, é 1,6% do PIB de gasto e um desempenho abaixo da média do mundo na entrega da segurança jurídica para o cidadão. Eu acho que este é o ponto que é evidenciado nessa história, que a gente precisa discutir, portanto, na minha visão, como ampliar a segurança jurídica, como trazer o mesmo tratamento diante da lei para casos que sejam semelhantes. E esse é um desafio gigante. O artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão preventiva, em 2019, ele teve, assim, basicamente mínima alteração processual ali, uma alteração pelo pacote anticrime, mas é o que o doutor acabou de falar. O judiciário, ele está agora tendo uma leitura realmente mais gravosa dos fatos relevantes. Antes da alteração, quais são os requisitos? Requisitos para prisão preventiva: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando claramente tiverem conhecimento da autoria do fato, indícios da autoria e da materialidade. O que acrescentou? Simplesmente, se a soltura da autoria, do autor, há um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não precisávamos ter isso descrito no Código de Processo Penal, porque é muito óbvio. Exato. Mas é o que a gente tem falado. A vanguarda, a vanguarda da interpretação do Poder Judiciário vem aqui embasar o quão grave pode ser a soltura daquele que praticou um crime com uma repercussão que gera repúdio da sociedade. Sim. Então, não obstante, não precisávamos ter esse complemento da reformulação, mas eu vejo que é um incentivo para que o judiciário tenha, sim, olhares mais críticos quando os crimes realmente deixam uma comoção popular. O senhor queria complementar, doutor? Eu queria falar algumas coisinhas à láteri, né, ao lado do que está sendo dito aqui. Jogar a culpa nas costas do juiz da causa, do desembargador, acho que é pequena discussão. Primeira coisa, eu não... Assim, é extremamente grave essa conduta. Eu já ofereci denúncias por dolo eventual. A gente discutiu, não é porque eu concorde com a manutenção, ou seja, com a liberdade dele, que eu queira concordar com isso. Isso vai à júri popular e é bom que vá, porque quem decide isso é o povo. Isso, né? já tá líquido e certo. Vai à júri popular. Não pode ser na fase de passa pelo sistema da pronúncia. Tem uma decisão judicial que, ao final da primeira instrução, contraditório, ampla defesa, assim, tudo preservado, o juiz emite uma sentença, as partes se manifestam, chamada pronúncia, ou impronúncia, ou absolvição sumária. Pronúncia quer dizer ou desclassificação, que poderia até ser o caso, que é provavelmente onde a defesa vai bater mais forte. Mas é importante que a gente... desclassificar o dolo eventual. Culposo. Mas é importante... Para não desculpa, eu só te interrompi para dizer isso, que não só é para direto explicar para a nossa audiência. Então, um dos caminhos que a defesa pode seguir é tentar desclassificar o dolo eventual para que não vá à júri popular. Isso, e a pena é pífia. Mas o que eu quero colocar aqui, dentro do raciocínio que eu estou tentando rascunhar aqui, é que o povo tem que decidir isso. Porque, veja, a questão da direção com embriaguez, ela é muito séria. O Código de Trânsito foi alterado há muitos e muitos anos, mais de 20 anos, e ele não cola. Nós temos algumas coisas aqui, eu queria... Primeiro, enquanto ele estava com a carteira suspensa, ele não dirigiu. Gente, mas deixa eu só concluir. Como é que pode um rapaz de 24 anos, ele tinha exatamente 6 anos de habilitação, que é muito pouco. Então, por que muito administrativamente? Pouco. Como é que ele já pode ter tido suspensão da carteira de habilitação? É onde eu ia chegar. Como é que ele pode já ter lesado 2 motociclistas? Então, onde eu quero chegar? Já ter sido parado por embriaguez, segundo o senhor relator. Tirou racha aqui na Paulista. Tirou racha na Paulista. Desculpa, então, mas todo o histórico dele é como o doutor Ivan inventou, já deu margem para prisão. Então, por que se esperou que ele matasse uma pessoa? É onde eu quero chegar.
Então nós temos uma rede que evitaria isso. Primeiro... Mas você queria que ele tivesse sido preso antes? Não, gente, deixa eu concluir o raciocínio. Tá. A questão é, fundamentalmente, o direito administrativo aqui não foi chamado à responsabilidade. Por que não caçaram a carta dele? Administrativamente. Então, a autoridade de trânsito tem que ser chamada à responsabilidade. Quando a polícia deixa ele embora, cadê o bafômetro? Mas, deixa eu só concluir, senão... Só para não ficar monólogo, vamos lá. O senhor acha, de verdade, que se caçasse a carteira e impedir esse rapaz de continuar dirigindo? Mas, veja... Eu tenho as minhas dúvidas. Mas são caminhos. A gente não pode imputar ninguém mas ele poderia... uma ação, mas eu tenho o direito de ter as minhas dúvidas. Mas, Elaine, deixa eu só tentar, porque você tem todo... Para que não tivesse a morte, você tem todo um aparato. Por que a polícia militar não tinha bafômetro? Deixaram esse sujeito embora porque não tinha bafômetro. Cadê os comandos? Por que uma casa de pôquer está funcionando? E open bar? Cadê a administração municipal? Então, os candidatos que estão aí, eles precisam vir a responsabilidade. Vão ter política. Tem alvará? Ou seja, tem uma série de outras coisas. O controle do álcool tem que ser feito. Tem um monte de coisa desamarrada nessa Então, está desamarrado. Né? Agora, jogar nas costas do juiz que não decretou a prisão preventiva não, dele... ninguém jogou. Entendeu? Não, eu estou tentando dizer assim. Não, a questão do judiciário é uma responsabilidade coletiva. Entendeu? Mas o império da lei também não é apenas produto do juiz, né? É produto do aparato institucional de esperar que a vítima morra. Cadê os comandos que havia com relação, por exemplo, um dia de Páscoa, que precedeu a Páscoa? Cadê os comandos da Polícia Militar para verificação de embriaguez? Todo mundo está vendo gente embriagada dirigindo. Precisou um cara dirigindo um Porsche ser filmado para que a gente mude a interpretação da lei? Ou seja, tá cheio de carro aí velho que tá matando as pessoas com as pessoas dirigindo embriagadas. Ou seja, se é uma opção do Estado, aí que tá, do sistema judicial, prender pessoas que dirigem embriagada, que prendam todas. Que prendam todas e que todas sejam levadas a júri popular. Porque aí sim haverá uma diminuição real e efetiva, porque é o império da lei. Então, assim, não precisamos ficar esperando que um cara dirigindo um Porsche que custa uma fortuna, que pagou 500 mil de fiança, para dizer que é um perigo, né? Pessoas com carros na mão dirigindo embriagadas. É isso, basicamente isso. E olha, doutor, só para complementar, eu não acredito que foi apenas uma ausência de etilômetro que fez com que os policiais militares liberassem esse homicida. Sim. Do local dos fatos. E ainda bem que os policiais estavam com câmeras corporais. Vamos falar que se não fosse as câmeras corporais, que muita gente é contra, nós nem saberíamos o que tinha acontecido. Não, porque a gente ainda não sabe. O momento exato, se houve um comando ou não, essas câmeras ainda não estão transparentes, elas não foram publicadas, não temos noção do que aconteceu. A gente está vendo uma politização ideológica dentro da segurança pública, em que as polícias que deveriam cumprir estritamente a lei, elas estão tentando usurpar umas funções das outras. Se fosse um homicídio culposo, muito na direção do veículo automotor, a pena até 4 anos de detenção, ou se fosse uma lesão corporal culposa, a gente poderia falar num TC. O termo circunstanciado que está sendo discutido nada mais é do que o livramento de uma prisão em flagrante. Ele não pode ficar na deliberação de policiais militares que estão no local dos fatos que não têm o conhecimento jurídico. Então, olha a confusão que se dá quando o atropelo da lei ele prepondera de forma corporativista, política e institucional. Olha a consequência nefasta para a sociedade quando a polícia, que deveria cumprir estritamente o que está descrito na lei, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, não cumpre. Olha essa confusão. Ainda quero saber de onde veio este comando, porque a gente sabe muito bem que policiais militares, que são os praças, eles não executam ações sem um comando do superior direto. A gente sabe disso. Então, colocar também a responsabilidade nos praças que erraram e soltaram ali de imediato, eu não acho justo também. Eu acho que essa é uma cadeia que a gente tem que investigar muito mais profundamente. E essa questão que eu coloco para reflexão da população e da sociedade, se é correto mesmo tirar na mão grande, uma atribuição que é da Polícia Judiciária, a deliberação de fatos que podem ser fatos gravíssimos, ensejadores de flagrante, ou fatos que dão direito a um termo circunstanciado, que é assinar a nota ali do termo e sair livre
sem ser conduzido até uma delegacia de polícia para uma avaliação técnico-jurídica por um delegado de polícia. Só para... Quiçá todos os homicídios com direção com embriaguez sejam levados a júri, uai. Todas. Sim, e tem... Você levar a júri Desculpa, até... doutor, eu interrompi. Não, problema nenhum. Eu agradeço até porque eu quero acrescentar alguma coisa. O Rossini mencionou, então, que sejam todas as pessoas que matem no trânsito, sejam presas, onde está o poder público no administrativo. Isso só desvia o foco central. Ninguém atribui culpa ao judiciário, à promotora, à polícia civil, à polícia militar. Só tem um culpado nessa história. Sim, o um criminoso. Culpado, que é quem estava dirigindo o carro. Exato. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em começar a desviar, separar do fato criminoso, porque vai ser o mesmo que daqui a amanhã ou depois a gente perguntar para um cara que mata uma pessoa mediante disparo de arma de fogo e vamos chegar e falar, putz, se não tivesse fabricado a arma, aquela pessoa não teria morrido. Quer dizer, a gente está se distanciando muito. Exatamente. E o dolo eventual, eu queria só fazer uma observação, talvez até para ajudar a compreensão. O dolo eventual tem vontade. A vontade é direcionada à conduta, ao meio. Ele tinha vontade de acelerar. Ele queria matar o motorista do Uber? Nunca tinha visto. Não queria. Mas, ao aceitar, ao determinar por vontade própria aquela conduta que ele atribui, que a ele é atribuída, ele aceita um resultado absolutamente previsível, absolutamente... numa cidade de São Paulo, ele não está no meio de um deserto. Não é? Então, no dolo eventual existe sim vontade, mas a vontade é endereçada ao meio, à conduta, e ele aceita o resultado. E eu vou aproveitar seu gancho, vou pedir para a Mel passar de novo a imagem dele em alta velocidade, porque tem um detalhe que eu até comentei hoje à tarde com o Dr. Rossini ao telefone, que eu percebi vendo essas imagens, a do carro. Vocês vão perceber, eu não sei, provavelmente vocês já perceberam que vocês têm um olhar muito mais clínico que o meu. Ele não freia o carro. Não freia. Ele não freia. Olha lá, você não vê, você não vê luz de freio. Ele está em aceleração. Ele está em aceleração. Isso eu não sei avaliar, só freia de combate. Na realidade, ele não viu, né, o carro na frente, talvez. Você não vê você vê o do Você está dirigindo para frente, da... olhando para onde? Se porventura estiver entorpecido, sem discernimento das suas faculdades mentais, né, por substância entorpecente, alcoólica. Eu insistir que há corresponsabilidade, sim. Eu estive uma vez em estudos na Califórnia e um sujeito chegou, começou a beber, o dono do estabelecimento foi lá, você está dirigindo? Se está dirigindo, deixa a chave aqui comigo. Porque todos somos corresponsáveis. Ele é criminoso? E que tomara, e eu falo aqui sem que seja condenado a uma pena exemplar. Que seja condenado para que demova aquelas pessoas que queiram beber dirigindo, ou melhor, beber e sair dirigir, sejam responsabilizadas. Mas que seja uma coisa isonômica. Que todos sejam punidos a exemplo dele. E que sejam pedidas as prisões preventivas para todas as pessoas que dirigem com dolo eventual e que sejam levadas a júri, porque senão cria nichos de impunidade e nichos de excessiva punição. Eu achei muito interessante, porque eu acho que, assim, no ideal, na cultura, a gente deveria ser um país em que o dono do estabelecimento tem essa conduta. Sim. Isso eu concordo totalmente. Mas é lei lá. Mas a gente está falando aqui do dono de uma casa de pôquer que não é sequer legalizada no país. Então, o buraco é ainda mais embaixo. Pior ainda. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Rossini, lá na Califórnia, que não é o Brasil, que tem lei para isso, se o dono do bar não alertar, qual a punição dele? Ele é responsabilizado como cúmplice. O senhor leu isso na lei lá? Sim. Sim, ele é cúmplice. Ele é cúmplice. Cúmplice, ele responde. E no nosso ordenamento jurídico, o senhor acha que cabe essa cumplicidade? Eu não. É aí que eu queria chegar. Mas o que eu tô é exatamente aí que eu queria chegar. Mas isso a Califórnia tem as regras deles. Nós temos uma deputada aqui eleita que pode pensar em leis assim. Mas nós temos um Estado. A deputada estadual pode criar legislação. Pode ser federal também, amanhã ou depois. Mas eu achei bem interessante o seu raciocínio, porque a gente houve até um tempo atrás uma discussão se quem se embriagava previamente, o préter dolo, antes de dirigir um veículo e matava alguém, se era considerado um homicídio culposo ou doloso. Eu acho que já está sedimentado, de forma assim, sedimentada, que quem se embriagou é um homicídio, inclusive préter doloso, eu estou inventando agora, préter doloso eventual, porque ele já assume o risco. Se
bebeu, se ele vai dirigir, ele vai matar alguém. Então, eu acredito que essa discussão a gente não tem. Mas, remetendo aos Estados Unidos, aí eu tenho que falar também um outro raciocínio, a gente está num país que espera-se a prática de um crime grave para depois a punição. Quando a gente fala num crime de ameaça, que é um nada jurídico, o 147, a pena é risível. É risível. Essa pena, quando você anuncia com requintes de crueldade, eu vou te matar, eu vou te estuprar, eu vou te esquartejar, eu vou te torturar, ele fica no campo das ideias. Agora, quando a gente vê, e aí diversos casos de violência doméstica, quando a gente fala que o homem efetiva aquela ameaça, aquela mulher já está morta e o Estado não antecipou e não impediu o que ele anunciou previamente com requinte de crueldade. Então, nisso eu concordo previamente. A gente tem que ter uma reformulação em que crimes que são considerados nada jurídicos são crimes que anunciam previamente a prática gravosa de algo que vai ser fatal. Sim. No caso da violência doméstica, você tem uma vítima determinada. Sim. No trânsito, todos nós podemos ser vítimas. Só ameaça. É um problema muito mais Ameaça grave. só dá prisão no Brasil em situação de violência doméstica. Mas sai no dia seguinte da audiência de custódia, né? Não é o que tem acontecido, não, doutor. Eu gostaria... Agora eu vou contrapor, porque na minha atividade em falar em habeas corpus, eu falei em centenas de habeas corpus de violência doméstica, até porque a violência doméstica hoje representa 40% dos processos que tramitam a vara criminal. Sério? 40%. Caramba. 40%. Gravíssimo. É muita coisa, está tomando conta. Eu perdi, desses centenas, 2. Caramba. O Tribunal de Justiça de São Paulo, vou deixar claro. Tribunal, que é a realidade que eu conheço. Eu não gosto de falar de outras realidades, mas aqui em São Paulo, o nosso Tribunal de Justiça, e ele é tão criticado pelo STJ justamente por causa disso, injustamente, ele segura, doutora, ele segura. E na audiência de custódia também tem segurado. O exemplo aqui, No o exemplo desse caso, o Tribunal de Justiça revogou a decisão do juiz. Singular. A violência doméstica, ela está tendo tratamento, está começando a ter, vamos falar assim, o tratamento que ela deveria ter tido já desde o começo. Maria da Penha não tinha que estar em cadeira de rodas. Se a gente começar a voltar para o passado, a gente, né? Exato. Posso trazer para o debate um negócio? Eu vou trazer, eu só quero, só para a gente fechar essa questão, eu queria falar para a nossa audiência qual a pena máxima que o Fernando pode pegar caso lá realmente se mantenha o dolo eventual, vai isso para júri. Ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. O máximo é 30 ainda ou mudou isso? Não, o máximo hoje é 40, mas ele tem o concurso de crimes com a lesão corporal, grave. É verdade, concurso formal. Ele tem um concurso formal, é uma Mas a grave, conduta qual que é a pena? 6 a 20 anos 6 a de 20. reclusão, doloso simples, mas aí é qualificado. É qualificado. É de 12 a 30. A 30 ou 40? 30. Na 40 é outro. 12 a 30 não. 40 é o máximo pelo 75 de cumprimento. Isso. Mas se houver mão pesada, ele pode pegar 30, mas pode chegar a 40. As penas podem somar, inclusive, com Sim, alteração do depender, fraude processual, fuga do Mas se local ele do tiver acidente. bom comportamento, ele Não, sai não. bem. não, é Tem que outra entender coisa. que temos circunstâncias É execução judiciais da aí. É interessante. Favorável. É interessante. Não, também prejudiciais. Por exemplo, se, por exemplo, esse comportamento anterior dele com relação a infrações reiteradas de trânsito, porque no processo você tem o rol de infrações que ele teve. Exato. Teve o crime, mas teve outras infrações. Isso pode ser considerado pelo artigo 59 caput do Código Penal como uma circunstância para aumentar a pena base, ou seja, pode partir já de um outro, né? Então, esse 12 vira 15, Sim, vira é de 12 a 30 Agora, também a base, ela fixa o primeiro passo. pode já. Ela pode largar de 15, de acordo com o que o Rossini está algo em falando. torno de 18 anos, com certeza, pelo menos. Agora, eu queria dizer uma coisa que a gente tem... Não, só então... Tá. Até eu que tô querendo saber o que mas aí não é hediondo. É hediondo. É hediondo. É considerado equiparado a hediondo. Qualificado. Homicídio qualificado. Tá na lista. Equiparado a hediondo. Equiparado. Então, daí ele vai ter que cumprir 2/3. Eu não tenho na cabeça. Essas frações mudaram muito. Tem a ver com a reincidência. Mudou a lei de execução penal. Eu acho que na minha época também era 2/3. Na sua época era 1/6. Era 1/6. Nossa, já não passava mais. Depois mudou para 1/3, depois entrou no rol do hediondo. Era o primeiro lá atrás, quando não tinha hediondo. Tá. Então, assim, qual o mínimo
que ele vai ter que realmente ficar recluso? 12, Porque é isso que a audiência quer saber, porque as pessoas têm a percepção 12 em casa pelo homicídio. que ele vai pegar 40, vai ficar 10 anos na cadeia. Rocine, não sei se você concorda comigo, mas isso é achismo. É absolutamente impossível hoje a gente acertar minimamente quanto tempo esse menino vai ficar preso. Menino Não dá. tem 24 anos. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o comportamento dele. A gente não sabe se ele, quando for preso, ele mata alguém lá na cadeia, ou se ele morre. Enfim, a gente simplesmente não tem como adivinhar eventos futuros. Sim. Eu sei que a audiência adora saber isso. Eu fiz na época do massacre do Carandiru, eu fiz a alegação final. Eu fui entrevistado por um jornalista da concorrente. A única pergunta que ele fazia: quantos anos de cadeia vai pegar o Biratã Guimarães? Isso. Qual a relevância disso? Não, Ele foi morto, né? Número. Foi morto. Foi morto pela namorada. Não, é porque a pessoa em casa, ela entende que fazer justiça é saber que esse sujeito, se preso, se condenado, vai passar pelo menos aí 20 anos na prisão. Porque ele tirou a vida, ele subtraiu um pai de família, de uma família. Não estamos discutindo isso. Isso daí vai ser tudo considerado no momento da pena. Mas como é que nós vamos adivinhar quanto tempo ele vai ficar na cadeia? A certeza é que a promotoria, né, do júri, do primeiro tribunal do júri, pediu um homicídio duplamente, pediu penas correspondentes a um homicídio duplamente qualificado pelo perigo comum, foi inteligentíssima essa denúncia, e qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. São duas qualificadoras que dentro dos 12 a 30 anos podem ser moduladas. Se, por exemplo, houver o reconhecimento dessas duas qualificadoras, a pena aumenta. Mas ele não é, ele é primário, né? Aí há uma certa compensação. Mas a pena da lesão corporal grave, porque também a lesão corporal grave foi por dolo eventual. O dolo foi um só, com os dois resultados. Perfeito. Sim, tá? do amigo que... Exatamente, que hoje é uma testemunha fundamental. O amigo e a namorada do amigo foram muito rigorosos com a verdade. Muito rigorosos com a verdade. Tentaram demover o Fernando de pegar o carro. E ele não quis. Então, isso compõe o dolo eventual. Ou seja, aquilo que o doutor Ivan falou, aquele assentimento. Ou seja, ele... sabendo, alguém falou, alertado. Ei, cara, não dirige, você tá muito bêbado. Você não pode. E aí, eu acho que essa questão é muito importante. Também é importante porque mudando a concepção já de algum tempo, hoje está se discutindo, inclusive no começo da ação penal, uma verba alimentar. O doutor Bolk, eu li hoje, pediu 3 salários mínimos enquanto... Era isso que o senhor queria falar que eu estava deixando. Não, porque isso é uma coisa legal, porque assim, já que o réu, ele tem condições, ninguém sai dirigindo um Porsche, né, a não ser que roube o Porsche, né, dirigindo, não é o caso. Ou seja, ele cometeu um crime, mas não foi esse. Olha só como o judiciário tem que mostrar, inclusive, esse tipo aí que está de efetividade, eficácia. Veja, o promotor está pedindo um salário mensal equiparado ao que a vítima do homicídio recebia como motorista de aplicativo. 2, a fiança, mesmo que tenha sido revogada, né, ela foi de 500 mil. E hoje, o desembargador, lendo o acórdão, ele diz assim, olha, esses 500 mil vão ficar presos, retidos no processo para garantir lá na frente eventuais custas. E vou te dizer mais, e a família já entrou com uma ação de indenização de 5 milhões. É isso que eu ia falar. O que significa dizer que o judiciário, para além da questão penal, já está, né, dando sinais de uma justa reparação para a vítima. E para as famílias das vítimas. Nessa ação de indenização, o advogado pediu a título de tutela antecipada, a fixação de 5 salários mínimos. 5. E o promotor concordou com 3, apontou 3 porque ele levantou, tinha o levantamento ali em fim de contas. Ele não entrou no mérito da indenização. Tá. Por quê? Porque para ele, a título de tutela antecipada, não faria sentido. Sim. Por que o Ministério Público está intervindo nesse processo? Não é porque ele é oriundo do crime. É porque nessa ação civil tem uma adolescente de 13 anos de idade. Sim, a filha do... A filha da vítima. A órfã. A órfã. Exatamente. E eu acho muito interessante essa questão da confusão. Não é confusão, não é o termo certo. De reter o dinheiro para amanhã ou depois assegurar... Assim, se a gente está falando de poderio econômico em influência em processo criminal, tá aí o caso do Daniel Alves.
E não é no Brasil. É na Espanha, que deve estar lá na frente, nessa relação que você trouxe, que reduziu absurdamente a pena dele, porque ele pagou a título de indenização não sei quantos mil euros. Os milhões. Sim. Então, assim, quer dizer, como você tocou no assunto do poderio financeiro, e eu falei que é em todo lugar do mundo, né, aqui no Brasil, eu lembrei do caso da Daniel Alves, que trazia apenas a título de ilustração, e falar que o Rossini está coberto de razão. Essa ação de indenização talvez a que mais garanta a família da vítima. Porque trazer o pai de volta não vai trazer, não há dinheiro nenhum que traz, não é deixar esse moço preso 30 anos na cadeia que vai trazer. Precisa deixar. Não sei se 30, mas precisa ir para a cadeia, de acordo com os limites legais. Sim, e eu quero fazer aqui uma reparação, eu estou chamando a vítima pelo nome errado, não é Orlando, é Ornaldo. Então, peço desculpas à família, eu falei já diversas vezes Orlando e não é Ornaldo. Correto, né, Mel? Agora falei correto. Tá. Exatamente, essa é a questão. A família precisa agora, de alguma forma, ser indenizada para seguir a vida, né? De alguma forma, eles vão ter que seguir a vida sem aquele que era o seu genitor, provedor, né? O provedor da casa, né? São 3 filhos. Eu não sei se os 3 são menores, mas eu sei que a menina só a menina. Os dois meninos são maiores. Tem a esposa também que não sei se trabalhava, eu vi na reportagem, lamentavelmente. Agora, o doutor Ivan falou, não sei se 30 e tal, ele tem que ir preso, etc. Mas essa questão também da punição, ela tem um caráter não só de castigo, mas também, hoje, a gente tem a visão disso, né? como um exemplo para a sociedade. Nós estamos falando o efeito educativo da pena, né? Educativo anos. Socialmente falando. Exatamente. Retributivo e preventivo. Exato. Assim como no caso do Daniel Alves, que tanto falamos aqui, que a gente também falou que ele deveria, de fato, pagar a pena, cumprir, etc. O próprio Robinho, porque a gente está falando de uma sociedade de pessoas muito novas e, por exemplo, no caso dos atletas, eles são referências para as crianças. Esse menino é um jovem de 24 anos. Se ele passa impune, o que os outros jovens vão ter de referência, né? Então, a gente precisa, de fato, começar a ter a justiça sendo mais efetiva nesses casos graves, né? Com certeza. E eu diria até que o caso de desrespeito seguido ao limite da via, né, é até simbólico do que é o desrespeito aos limites da vida, de forma mais ampla, né? Ou seja, o quanto a pessoa não respeita o fato de que na vida em sociedade o outro existe, logo todas as condutas de cada indivíduo precisam encontrar uma limitação, que é o respeito ao direito dos outros, para que a vida em sociedade seja possível. Essa função precípua de um Estado de Direito e do império da lei, permitir que haja a convivência harmônica entre os diversos direitos. E quando nós temos uma sociedade com esse sentimento de que não existe lei para todos, de que alguns estão acima da lei ou que a lei não é igual, que é possível ter simplesmente impunidade diante do desrespeito à lei, o que a gente tem é o esgarçamento da sociedade com danos para todos, não apenas na fruição individual de cada direito, mas inclusive do ponto de vista da prosperidade. Não há país que consiga ter prosperidade, que consiga gerar riqueza e oportunidade para que as pessoas desenvolvam seu pleno potencial humano quando não há o básico do respeito à lei. Então, eu acho que esse caso nos ajuda a refletir sobre toda essa situação da sociedade brasileira. Exatamente. Perfeito. Doutor Rossini, quer ponderar mais alguma coisa? Quero dizer que eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Científica, que não perde por CSI. Né? O laudo que identificou uma velocidade de 156 km por hora... 156 ou 115? Não, 150. O laudo está 150, falando... O laudo é muito claro, um estudo primoroso, o que o Instituto de Criminalística fez, como eu disse, não perde para CSI de lugar nenhum do mundo, tá? Um trabalho
primoroso, o pessoal fez cálculos precisos, cálculos de física, etc., que identificaram o carro que o Fernando dirigia estava 3 vezes acima da velocidade do carro que a vítima fatal estava. Isso está, inclusive, com paralelos dos 2 carros passando. Foram apreendidas imagens, né, colhidas imagens de um posto de gasolina, antes do que a filmagem mostra, não é? Aqui, né? Incrivelmente bem feito. Então, assim, eu queria tirar o chapéu e para o próprio trabalho da Polícia Civil, que foi muito perseverante. Muito perseverante. Se teve uma instituição que não abriu mão da prisão, de pedir a prisão preventiva, foi a Civil. Verdade. Porque deve ter sentido lá o delegado na linha de frente, que é quem é o primeiro juiz, né? O primeiro garantidor da legalidade da justiça. O primeiro juiz é o delegado, que ali está o bacharel, né? Ele, olha, um trabalho primoroso. Eu queria só deixar isso consignado, porque o pessoal da técnica muitas vezes não é lembrado. Das suas palavras, Perfeito. as nossas palavras. O pessoal da técnica, eu tenho muitos bons amigos na Polícia Científica, e o trabalho, esse caso está sendo um divisor de águas. Inclusive, a própria prisão preventiva teve por base como um dos fundamentos o laudo. Sim, e vale dizer, o Fernando Sastre deu uma entrevista, né, no domingo passado, dizendo, mas a gente vai contestar esse laudo, porque não sei se eu estava exatamente nessa velocidade. E quem tem um carro importado, a gente pega a velocidade e não percebe. Desculpa, né, querido? É assim, eu fiquei assim... É muita cara de pau. Ele podia ter participado. É muita cara de pau, porque de verdade, nós temos bons carros, né? Não precisamos aqui dizer a marca nem nada. Mas assim, eu dirijo não alcoolizada e apesar de saber que meu carro tem muito torque, eu olho para o velocímetro, até para não ser multada. Inclusive, né? tem até um moderador, se é um carro importado, sofisticado, ele que colocasse o limitador. Se ele não percebe quando o carro rola acima da velocidade, limita ali a 50 km por hora. E não percebe, doutor, e sai atropelando o que vai pela frente. O carro foi a 200, eu fui é bom que atropelando. A gente consigne tecnicamente. O Código de Processo Penal foi mudado, alterado há algum tempo, permitindo que as partes tenham assistentes técnicos. Se o Fernando, que a mãe foi muito diligente lá no local do fato, extremamente diligente, tivesse a mesma diligência, ele teria acompanhado a perícia. Perfeito. Eles podiam ter acompanhado a perícia, não precisa de um novo... O perito tem fé pública, o delegado tem fé pública, o promotor, o juiz tem fé pública, o advogado tem fé pública. Exato. O que ele vai fazer é contratar uma assistência que vira um parecer técnico, mas não é o laudo oficial. Exatamente. Vai ser a prova de defesa. E é justo que o faça. Até porque o laudo, como o Rossini lembrou com absoluta perfeição, foi extremamente qualificado, muito bem feito. Então ele vai ter que suar para achar um perito particular que aceite fazer esta prova para a defesa, porque a defesa não vai contratar um perito, não se iluda, a defesa não vai contratar um perito imparcial como são os técnicos. Você não vai, na qualidade de advogado, contratar alguém para matar teu cliente, liquidar a sua tese de defesa. Que arrole o perito no plenário. É isso que eu ia falar. Desculpa. Coloca, não, tá perfeito. Coloca o perito no plenário. Explique pro jurado. Exatamente. Porque o laudo não é feito por processo, o laudo é feito pro jurado, no caso do homicídio. Gente, só você ver a velocidade em que estava a vítima lá, o senhor Ornaldo, e o carro dele. É perceptível que ele está brutal. muito mais veloz do que o motorista de aplicativo. Então, ainda que haja algum tipo de variação na aferição, a alta velocidade está comprovada quase que a olhos nus. Eu não quero ser injusta, mas eu acho que é perceptível isso a olhos nus, que aquela velocidade ali estava... Quem não pega aplicativo? Graças a Deus. Não tinha passageiro, né? Exato. Eu, quando saio com a minha esposa que vou tomar uma taça de vinho, eu uso Uber. Sim, todos nós. É simples. Exatamente. Ou seja, ali havia Uber para ele pegar. Exato, que o próprio Fernando Sastre deveria ter pego um... Não no sentido que ele pegou o Uber. Não, exatamente. No sentido de passageiro. Forma, né? Lamentável. Do mundo, lamentável. Exato. Ou seja, tinha opções de transporte, que não aquela. Sim, é lamentável, a gente vai acompanhar aqui no Linha de Frente, na Jovem Pan, né? A gente tentou aí dissecar o caso de uma maneira muito imparcial, mas é impossível ser imparcial,
numa situação tão gravosa como essa, né, em que a gente percebe aí pelos elementos que... Mas eu acredito que mesmo que nos comova, claro, que nos traz um certo tipo de sensação de impunidade, nós estamos aqui com a nossa discussão extremamente técnica e legalista. A lei tem que ser cumprida para que se dê a certeza do castigo, só isso. Nós não claro que somos seres humanos, estamos imbuídos de uma emoção de revolta, claro, de indignação, né? Mas aqui a discussão eu percebo que está sendo extremamente técnica e legalista. Isso. Antes da gente começar essa pauta, eu só queria passar rapidamente a palavra para o Dr. Rossini, porque o senhor comentava aqui no intervalo sobre a questão do alcoolismo, quanto ele é prejudicial, quanto tem pesquisa, o senhor falava a respeito. Queria só que o senhor desse uma brechazinha sobre a sua fala. Muito rápido. Quando eu era promotor do júri de Santo Amaro, nós, durante uma greve do Poder Judiciário, nós conseguimos examinar todos os laudos necroscópicos e percebemos, na época, que por volta de 70% a 80% das pessoas morriam embriagadas. E aí, examinando os inquéritos, a gente via que o pano de fundo era bar. E tinha muito envolvimento. Aí nós começamos a estudar o assunto e chegamos, a promotoria comunitária até ganhou o prêmio Inovar e tudo, foi uma prática bem bacana, copiada e tal. Uma das linhas era o controle social do álcool. Por quê? Porque o índice de pessoas que ainda que participam de acidentes ou estão envolvidas em acidentes, ora, ou como autores ou como vítimas, estão embriagadas. Tanto que os índices... É só perguntar para os bombeiros, para o resgate, quando eles trabalham mais. Trabalham de sexta à noite, sábado e domingo. Por quê? Porque os índices de pessoas alcoolizadas pilotando motos ou dirigindo carros é imenso. Portanto, o que eu falei aqui há pouco é uma questão de controle de Estado e controle social, porque é pandemia. Nós não estamos falando de uma pandemia de alcoolismo. Não é episódico. Não é episódico. É muita gente bebendo. Mas nesse bar aí, do caso do Fernando, quantos outros beberam já que era open bar? Sim. Open bar não combina com direção. Exato. E isso é pandêmico aqui em São Paulo, no Brasil todo. E as pessoas estão morrendo. É só estudar os índices do Ministério da Saúde, da Previdência Social. Quantas aposentadorias, quantas pensões são pagas por morte? Quanto o seguro obrigatório? Né? A gente tem que estudar com muito... E que esse caso sirva de uma forte reflexão. E de mudanças na mudança. Aproveitando esse gancho, há pesquisas já com índices provando por A mais B que a violência doméstica explode e normalmente acontece quando o homem está sob efeito de álcool. Em casa no fim de semana. É impressionante a influência do álcool. O tanto que eu participei de um projeto no governo, quando eu estava no governo, que eu lancei no governo a campanha de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. E tive muito contato com esse pessoal da Lei da Maria da Penha e tal, inclusive no Ministério Público. E eu sempre chamava as empresas produtoras de álcool, falava, olha, essa turma tem que sentar tem que injetar dinheiro para a gente fazer campanha de prevenção, porque esses sim se sabem da responsabilidade do produto que eles fazem, que é um produto nocivo, é uma droga o negócio. Então, quer dizer, é preciso chamar, como o Rossini está falando, é preciso chamar o álcool, o uso do álcool na questão violência doméstica, direção, trânsito, é uma praga, né? E fica muito evidente, eu trabalhei em várias delegacias da periferia da cidade de São Paulo e fica muito evidente quando a gente percebe calor, sábado, domingo, feriado, o bar e as mulheres infelizmente espancadas, os filhos, daí a gente fala a teoria do elo, animais, né? Porque o agressor que agride uma mulher pela teoria do elo também agride as crianças, os filhos e os animais. Então realmente comprovado e assim, empiricamente nas delegacias de bairros, o quanto é grave essa situação. Não precisava de pesquisa, né, doutora, para perceber isso. Exatamente. A questão das drogas, a gente fala muito das drogas ilícitas, mas o álcool é a droga que mais causa problema social. Muito pior. Exatamente. De longe. E custo para o Estado, né? Esse senhor que faleceu, ele vai onerar, ele teria uma vida produtiva maior, 20 anos a mais,
e o Estado brasileiro vai ter que, de alguma maneira, compensar esse óbito prematuro. E todo o custo processual, né, doutor? Tudo que está acontecendo, né? Vamos falar do Rio Grande do Sul, gente, porque, infelizmente, essa é uma tragédia sem precedente. Nós temos 80% do estado debaixo d'água, né? São 401 municípios abalados pelas cheias aí, pelas chuvas, né? Já foi decretado estado de calamidade pública. A gente tem aproximadamente por volta aí de 400 mil pessoas desabrigadas, né? É lamentável, eles padecem aí por água potável, por roupas, né? Agora, eu quero aproveitar a mesa, né, que é muito especialista no tema da segurança pública, para a gente falar dos problemas também. Porque, infelizmente, eu não sei onde vai parar a nossa humanidade. Né, com essa catástrofe, né, com tudo isso, com imagens deploráveis que a gente assistiu a semana inteira, e a gente ainda tem casos de estupro, de roubo, de saqueamento. Subtração de menor. Subtração de menor, quer dizer, lamentável. E aí eu queria aproveitar um pouquinho, então, aqui a presença de vocês para a gente falar sobre isso. Primeiro eu queria alertar, porque também vai ter um outro tipo de golpe que é muito frequente nessas situações. Algumas pessoas aproveitarem a escassez de água e de alimentos para elevarem os preços, né? Ou seja, como a demanda está muito grande, então eu vou lá e vou aumentar o preço de tudo, né? E aí nós também estamos falando de uma prática criminosa. Então eu queria que a gente alertasse a população do Sul como se precaver numa situação dessa, o que a gente pode fazer no sentido de ajudá-los nesse tipo de orientação. O senhor quer começar, doutor Ivan? Eu quero começar dizendo que eu também sou a favor de que o dinheiro do fundo partidário eleitoral vá para o Rio Grande do Sul. Sim, que é uma campanha. Eu também sou a favor. É uma campanha de todos nós aqui, comentaristas da Jovem Pan. Então, que bom. Eu sou a favor também. Ficando um pouco no direito penal, que é realmente a minha área, falando de calamidade pública, o nosso ordenamento jurídico ele trata isso de uma maneira pífia. É uma agravante genérica. Que agrava quanto? Não sei. Quanto o juiz quiser. Não tem agrava de a metade, agrava de 1/3. Não tem. Então, essa é uma agravante genérica. A única circunstância jurídico-penal nesse tipo de situação, assim, deveria ter um negócio do tipo, olha, fez o aumento abusivo, deveria ter a pena por dobro em calamidade pública, Sim. triplo, o que for. Nesta situação que a gente está atravessando e que a gente não vê a água cedendo de jeito nenhum, quer dizer, ela persiste ali, isso vai durar muito tempo ainda. Lamentavelmente. E assim, o que a gente tem que fazer para evitar as pessoas serem exploradas? Eu acho que aí entra a caridade, entra o que nós estamos fazendo, que todo mundo faz, de contribuir, porque a água tem que chegar, a comida tem que chegar, o cobertor tem que chegar, a roupa tem que chegar, e tem que chegar de graça para quem está nessa situação. O pessoal não perdeu só a casa, como se fosse pouco. Perdeu casa, perdeu emprego, eles estão sem receber dinheiro. Sim. Como é que eles vão comprar água, pagar água cara? Uhum. Quer dizer, então aí vai ter que ter uma participação forte do Estado, que vem negligenciando o Código Ambiental já há muito, né? É uma participação forte do Estado e a população, porque o Estado só não vai dar conta, a não ser que ele manda o dinheiro do fundo partidário, né? Aí dá. Exatamente, porque nós estamos falando de reconstruir um estado inteiro. É verdade. Não são cidades, são 401 municípios, 80% do estado do Rio Grande do Sul. É lamentável o que a gente viu essa semana, inclusive crianças desaparecidas, né? Um bebê que não se sabe para onde foi levado, né? Tem aí um bebê ainda sumido nessa história toda, mas a gente também vê muitos voluntários e pessoas, voluntários civis, né, que a gente também tem que aqui parabenizar, porque estão se expondo ali a leptospirose, a tantas doenças, mas para salvar vidas, sejam elas de animais ou de pessoas, né? Isso é muito bonito. O brasileiro é solidário, né? Uhum. O brasileiro é solidário. E segundo a Secretaria de Cidadania, de Direitos Humanos e Justiça, lá do Rio Grande do Sul, ao menos 47 pessoas já foram
presas, já estão presas, não somente por crimes patrimoniais, saques, extorsão. No meio dessas pessoas, 7 pessoas foram presas por crimes sexuais, por estarem ali aproveitando essa calamidade pública, esse desastre, essa desgraça que a população ali do Rio Grande do Sul se encontra para a prática realmente perversa de crimes sexuais. E o que a gente tem também lido em noticiários são extorsões no sentido de cobrança para resgates, impedimento dos resgates dos voluntários. Os voluntários já estão temerosos de continuarem no resgate no período noturno. Então, é uma situação em que a gente começa a desacreditar o quão submundo pode estar a alma dessas pessoas que aproveitam as tragédias, os desastres. E aí foi suscitado se haveria ou não aí os doutores, todos aqui na mesa, não sei se compartilham da mesma opinião que eu, se seria, assim, necessário a decretação da garantia da lei e da ordem, que seria operações pelo presidente da República, no caso das Forças Armadas, entrarem e exercerem as funções das Forças de Segurança Pública. No meu sentir, no meu entender, acredito que ainda não. Eu vejo que outras forças de segurança pública estão indo de outros estados, exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, para auxiliar nesse policiamento ostensivo preventivo, também para auxiliar nas investigações. E acredito que o Exército, nesse momento, é mais importante nos resgates do que no exercício da função das polícias, das forças de segurança pública. Eu não sei se os doutores compartilham da mesma opinião, se você compartilha da minha opinião. Na construção de infraestrutura de emergência, né? Porque a gente está lidando com uma situação que é um cenário praticamente de uma guerra. Então, cidades que estão sofrendo com desabastecimento, em alguns casos, porque todos os acessos à cidade ficaram inviáveis. Então, é importante, nesse sentido, ter todo o aparato estatal possível para restabelecer o básico da infraestrutura para que a população que está sem água, sem energia, sem comunicação, em muitos casos, possa ter a sua vida minimamente de volta dignidade, ao normal, com o mínimo de dignidade, né? Coisas que são muito básicas e que estão completamente obstruídas no contexto dessa tragédia sem precedentes, né? Eu acho que um ponto essencial que nos faz pensar sobre tudo isso, primeiro, para além de todas as questões que eu acho que merece um programa à parte sobre prevenção de desastres, sobre política ambiental, que o Brasil, infelizmente, não leva a sério de forma sistemática há décadas, que é uma realidade dos extremos climáticos cada vez mais frequentes. E é fato que isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas se tivesse acontecido em qualquer outro estado brasileiro, nós não teríamos condições de lidar. Mas também do ponto de vista da resposta imediata do Estado. A Bahia, 3 anos atrás, há muito pouco tempo, também já passou, claro que não nessa litoral tamanho, norte mas de São Paulo. litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Quantos programas já fizemos aqui falando sobre isso, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi como foi necessário, diante de uma catástrofe dessas proporções, que o governador Eduardo Leite aparecesse quase com um pires na mão pedindo socorro para os outros entes federativos. Ou seja, a gente precisa, com um caso dessas proporções, na minha visão, ter um aprendizado institucional. Ou seja, o que são protocolos de cooperação entre os diferentes entes federativos para casos excepcionais que exigem apoio do Estado brasileiro. Porque, no fim das contas, o que a gente está falando é sobre a capacidade das instituições que são sustentadas pelos nossos impostos estarem lá na hora em que é mais necessário. No fim das contas, é disso que a gente está falando. Então, a gente precisa, na minha visão, a grande lição aí é como precisamos reformar o Estado brasileiro para que ele tenha mais agilidade e capacidade de resposta para os reais dilemas da população. Repito, nas condições atuais, essas situações de extremos climáticos serão cada vez mais frequentes. A gente precisa aprender algo institucionalmente nessa história, para além das polarizações políticas de um grupo partidário que quer apontar o dedo para o outro. O ponto-chave aí é
como vamos aprender como sociedade a lidar melhor com casos excepcionais de desastre como esse. E aí você tocou num outro ponto muito importante que, infelizmente, tem gente que está aproveitando da situação para produzir fake news também. Porque, além de tudo, a gente está sendo atropelado por uma quantidade enorme de fake news. E dos dois lados. Exatamente, de politização da situação. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de pessoas que perderam a dignidade. Quando é que nós vamos começar a ter mais empatia com o próximo? É um absurdo o que as pessoas estão fazendo em termos de fake news. Ou seja, a gente não pode só falar do criminoso que está lá tomando os bens das casas, enfim, invadindo casas, etc. A gente também tem que falar das pessoas que estão em casa, que poderiam estar sendo solidárias com a situação, poderiam estar sendo voluntárias e estão criticando quem está fazendo. Quem doa. Fulano doou menos, esse daqui doou, mas fez propaganda. E você, o que você está fazendo efetivamente? Eu queria pegar um gancho do Mano para dizer assim, há muitos anos atrás, bota uns 15 anos, eu li um artigo de uma indiana, ela era, sobre o Brasil, ela era responsável na ONU por tratar de catástrofes naturais. E ela falava o seguinte: o Brasil é o único país do mundo, e ela era mundial, que sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer e onde vai acontecer a catástrofe. Falou, e vocês só tem uma catástrofe. Tem país que tem terremoto, que tem maremoto, furacão. Eu falo assim, isso, eu li há uns 15 anos, então, não se faz nada, não há zero política para preparar as instituições para saber lidar com esse negócio. Me permita algumas... Claro. Para tentar... Primeiro que não é novidade. Né? Veja, a própria lei de economia popular, que é de 51, prevê como crime a exploração. No artigo 3º, inciso 6º, a exploração no aspecto econômico. Quem explora, quem aumenta preço, quem comete esse crime. 51. E a agravante genérica do Código Penal, artigo 61, inciso 2º, a linha J, diz que a pena será aumentada em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Ou seja, isso década de 40, década de 50, ou seja, isso já existiu. O problema é que, na modernidade, o que a gente pode fazer? Eu quero pegar a linha do Mano. Eu vou voltar um pouco, falar que isso não é um problema do Brasil e a gente tem que copiar as soluções. Katrina, Nova Orleans, presidente Obama. Foi extremamente criticado, porque foi muito parecido com o que aconteceu agora, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Foi extremo, porque demorou muito. Mas assim, não dá para esperar que haja um comando. O país é uma federação. Lógico que as unidades federativas têm autonomia, mas coisas como essa, e o exemplo de Santa Catarina de 10, 12 anos atrás, ainda é presente na nossa memória, sabe? Só quem tem pouca idade não lembra disso. Perfeito. Caiu. Santa Catarina foi dizimada da mesma forma. Nós tínhamos um governo que é assemelhado a esse, correto? Foi criada a Força Nacional. Por quê? Porque o Estado, diante dessas características, ele não tem condições de sozinho dar conta. As próprias forças policiais estão inundadas. As famílias dos policiais, as famílias das pessoas que deveriam estar fazendo da defesa civil, né? O requisito para ser da defesa civil não é morar no alto. Então está todo mundo envolvido. Por isso que a federação tem que funcionar como federação. Perfeito. E não tem que ter comando, tem que ter gatilho automático. Cadê a Força Nacional? E quem pode fazer isso? São as forças federais. Força Nacional, Exército, Marinha e a Aeronáutica. Chega a ser, não que não tenha humanidade o governador, mas alguém pedir para outro governador ajudar, chega a ser, Lastimável. É infantil. É infantil. Por quê? E por que o governador X, Y, Z tem que fazer? Porque quem tem que fazer não faz. Então tem que ter reserva alimentar. Onde estão as comidas, os alimentos estocados para as várias calamidades do Brasil? Tem. Se tem, chegaram. Cadê as aeronaves? Então a gente não precisa pedir para jogador de futebol, rico, bilionário,
dar helicóptero, porque o país tem essa obrigação. Então, assim como o acidente que a gente discutiu, que sirva de exemplo. Ou seja, essas mortes têm que ser indenizadas fortemente pelo país, pela União. Por quê? Porque eram mortes que podiam ter sido evitadas. Perfeito. Totalmente evitadas. E o patrimônio, assim, nós vamos fazer o quê com o Rio Grande do Sul a partir de agora? As pessoas, porque assim, tá todo mundo, não estamos falando de um prédio que caiu, que é desgraça, mas assim, é uma comunidade das cidades que vão acabar. Eu falava hoje com uma gaúcha, são cidades pequenininhas que vão acabar. Desapareceu. Elas vão desaparecer. A malha social vai esgarçar, porque não vai ter mais. Cadê a União? Essa função é da União. É fundamental que a União seja chamada à responsabilidade. Isso tem que acontecer para ontem. O Congresso Nacional tinha que estar reunido permanentemente com isso, tinham que estar lá no Rio Grande do Sul. O Congresso Nacional está fazendo sessões lá. A Presidência da República tinha que ter gabinete de crise lá, não sair de lá, porque os comandos têm que acontecer com quem foi eleito para ser comandante. Porque senão fica, sabe, assim, cachorro com muito dono morre de fome, é o que está acontecendo lá. A gente sabe quem é a vítima, mas a gente não sabe quem é que vai resolver o problema. O governador, ele também deve estar ilhado, então ele precisa de ajuda federativa. Sim. A Força Nacional, a doutora Raquel certamente sabe, 90% dela é São Paulo, né? Que desloca para lá. Nacional no nome. Mas quem paga a diária deles? Não, sim. É o governo pagar o governo federal. Exato, mas depende disso, né? Sim. Eles não têm um corpo de força nacional. A gente acha que tem. Não tem. A gente que é deslocado. São policiais de vários estados. Isso, mas a imensa maioria é São Paulo. Sim. E é interessante que nós não temos também uma cultura, e daí quando a gente fala em instituições, algumas até já estão tendo um planejamento estratégico ou contenção de danos. E aqui eu não vou colocar a culpa necessariamente na então presidente à época, Dilma Rousseff. Saiu no Intercept que o relatório Brasil 40, inclusive encomendado por ela aos seus ministros, era um relatório para que ela pudesse ter noção dos cenários e alternativas para a contenção de danos relacionados às alterações climáticas. E esse relatório, ele alertou diversas catástrofes, inclusive mortes pelo excesso de calor, secas ainda mais no Nordeste, falta de água na região Sudeste e excesso de água, chuvas lá na região Sul. O resultado foi a troca da equipe do Ministério, a troca daqueles 30 estudiosos das melhores universidades e pesquisadores das universidades do Brasil e o engavetamento desse relatório Brasil 40. E os presidentes que assim sucederam também não tiveram o menor interesse em resgatar esse relatório, que ficou, sim, sigiloso, porque no ano seguinte, isso foi em 2014, o ano seguinte, 2015, na França, né? 2011. Acho que 2014, na França. Que seja muito tempo. Mas, enfim, sim. 2014. Tempo em 2015, 10 anos. em 2015, na França, Dilma simplesmente apresentou um relatório distorcido, com informações omitidas, e nada foi feito daquilo que foi recomendado pelos pesquisadores, pelos estudiosos, por aqueles que alertavam a necessidade de previamente planejamento de contenção de danos, ou seja, vidas poderiam sim ter sido preservadas, sem contar que também temos notícias hoje que em 2018 o próprio governador do Rio Grande do Sul teve um posicionamento de afrouxamento à fiscalização no tocante a leis ambientais. Inclusive ele foi um interlocutor realmente muito ativo para que o código ali ambiental do Rio Grande do Sul tivesse uma visão muito mais branda em relação às barragens, né, com as construções de usinas, etc. Que não é uma exclusividade lá. Outros estados, o que a gente vê é essa correria imobiliária de você levantar espigões, está em todas as capitais, sim, né? Sim. E a gente está matando um monte de reserva florestal e etc., por conta dessa ganância de querer construir, de querer ganhar dinheiro. Sim, né? E infelizmente a gente vê consequências que, eu concordo com todos, poderiam ser
previstas poderiam ser evitadas. E a gente está falando de vidas. Mas é uma política Eu vou nacional. só Previstas chamar- até foram, né, doutora? Previstas até foram, mas foram emitidas. A gente pediu para uma voluntária, a Stephanie, que muito gentilmente está trabalhando aí como voluntária numa igreja para atender ao pessoal lá que está desabrigado, desalojado. E ela fez um vídeo para nós, nos orientando como fazer, a gente que quer doar roupas e sapatos, como fazer para ajudá-los nessa entrega mais eficiente. Vamos rodar? Oi pessoal do Linha de Frente, eu me chamo Stephanie Canês e estou como voluntária em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. Já é sabido que as grandes enchentes estão afetando a população gaúcha, então hoje eu vim falar sobre as boas práticas de como doar. Sobre as roupas, peço que por gentileza quando forem doar, doem as peças em boas condições de uso. Muitas vezes as pessoas que chegam nos abrigos, elas chegam muito necessitadas, então comecem a triagem de casa. Por quê? Porque isso ajuda a otimizar o tempo dos voluntários. Também, roupas de inverno são muito bem-vindas para agora. Começa a fazer frio no sul, então qualquer roupa de inverno é muito bem-vinda. Gente, sobre os sapatos, eu tô aqui com um exemplo nas minhas mãos. Eu peguei um par de calçados e juntei com as fitas e coloquei a numeração nas laterais, como pode ver. Esse aqui é um sapato 42. Para quem não tiver fita em casa, a gente pede que amarre os cadarços e coloque a numeração do calçado nas sacolas. Se colocar os sapatos sem fitas ou sem estar amarrado o cadarço, corre risco dele chegar avulso e acabar se perdendo por conta das doações que estão chegando conforme o dia. Também, para quem for doar outros tipos de objeto, a gente pede que coloque a especificação na sacola para saber qual setor que vai. E para quem quer pegar e doar marmitas, coloquem a data e o horário. É recomendado que não doe na mesma sacola produtos de limpeza com roupas ou com comida, porque pode ocorrer os produtos de limpeza vazarem e acabarem contaminando a comida e estragando as roupas. E por último, pedimos a doação de água potável. A água não está sendo fácil de encontrar nos mercados e muitas casas do Rio Grande do Sul estão sem. Então é um dos itens mais importantes. Lembrando que o envio dos correios é de graça em alguns estados, então consulte o seu. Eu agradeço pela visibilidade que estão dando pelo meu estado e agradeço de coração a todos que estão conosco. A gente vai passar por isso. Muito obrigada, Stephanie. Antes de terminar, quero fazer uma rápida correção. O Resumo Executivo Brasil 2040, que falou aqui a delegada Raquel, ele foi encomendado no ano de 2014 e foi concluído, entregue em 2015. Se você tiver interesse, ele está disponível na internet. Gente, eu vou terminando por aqui, mais um Linha de Frente. Agradeço demais a sua audiência. Quero parabenizar as mães. Esse final de semana é Dia das Mães, né? Deixar um beijo muito especial, principalmente para as mães gaúchas. Uma semana muito abençoada a todas e eu te vejo semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.